Colídio e Sousa vão ou não ser inscritos pelo Vasco na Sul-Americana? Te trago atualizações. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E Colídio e Sousa vão ou não ser inscritos pelo Vasco na Copa Sul-Americana? Vale a lembrança de que o Cruz Maltino enfrenta na quinta-feira o Olímpia, jogo de ida em São Januário, a volta está marcada para outra semana no Paraguai. O que dá para contar é que o Vasco fez a pré-inscrição dos dois argentinos, Colídio comprado do River Plate, o Sousa comprado do Racing. Não há a necessidade da publicação no BID para o pré-registro. Agora o Vasco precisa das documentações completas dos dois jogadores até segunda-feira, 15 horas. Se essas documentações estiverem regularizadas, eles serão inscritos de maneira definitiva. Para jogarem, o nome dos dois vai precisar constar no BID, boletim informativo diário. Mas como o jogo acontece apenas na quinta-feira, isso não é um problema. Há tempo hábil para que o nome de ambos esteja regularizado no BID. A grande dificuldade é recolher todas as documentações e registrá-las na Conmebol até as 15 horas dessa segunda-feira. Lembrando, a pré-inscrição dos dois está feita. Agora depende da questão burocrática. Dois jogadores super importantes, Colídio como atacante e Sousa como volante. Sousa já havia sido pretendido por Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Dois principais reforços da era Crefisa, que está por começar em São Januário. O Cairo Rodrigues perguntando se o Veiga foi oferecido ao Vasco, se isso procede. O empresário dele assegura que não. O André Cury garante que o Veiga faz parte dos planos do América e vai jogar o segundo semestre por lá. Rodrigo Marcondes, Santos e Vasco, quem tem mais chance de se escapar do rebaixamento? O Vasco, não tenho a menor dúvida disso. O Erlan Galvão. Boa noite, Nicola. Manda um alô para minha cidade, Maracagumé, no Maranhão. Caraca, que legal. Estamos chegando no Maranhão, torcida em peso do Vascão. E queremos saber quando estreia o Sousa e o Colídio. Vamos lá. O Sousa e o Colídio estão na pré... O Vasco fez a pré-inscrição da dupla, tá? O que significa isso? Que na sexta-feira o Vasco deu entrada com um pedido da inscrição dos atletas. Essa entrada, essa inscrição, ela precisa ser confirmada nessa segunda-feira até o meio da tarde, com o envio dos documentos finalizados. Para jogar na quinta-feira, os dois precisam estar com o nome no BID, o boletim informativo diário. Mas esse parece ser o menor dos problemas. Até quinta-feira há tempo hábil para que eles tenham um nome publicado no BID. O maior problema agora é juntar toda a documentação, algo que não depende apenas do Vasco, né? O Vasco vai depender também um pouquinho da boa vontade do Racing e também do River Plate. Eu tenho gostado bastante do Vasco sob o comando do Pedro Emanuel. É um time muito organizado. Hoje fiquei com a impressão de que se o Vasco tivesse melhores peças ofensivas, o Vasco teria saído com a vitória contra o Bahia. Vasco organizado defensivamente, sofre pouco atrás, mesmo com um time de boa qualidade. E aí, só para completar, um registro importante. Depois da partida, o Rogério Ceni disse que o Vasco foi aquele que melhor encaixou a marcação na pressão, saída de bola. O Rogério gostou bastante também do Vasco, do Pedro Emanuel, que chegou como um absoluto desconhecido por aqui, mas aos pouquinhos tem deixado boa impressão. Esse Pedro Emanuel, com esse time do Vasco, arrumou a casa. Imagina com a chegada de bons jogadores como Sousa, Colídio e Brian Rodrigues. Se o Delsa viesse, ia ser um time interessante. Concordo em gênero, número e grau. Thiago Mendes jogando muito, né, cara? Nicola, o empresário do Brian Rodrigues, falou da possibilidade do jogador vir para o Vasco. O que você sabe sobre? Alguém do Vasco falou? Então, a verdade é que se depender do Brian Rodrigues, ele vem. Ele quer jogar no Brasil, ele tem uma dedicação para o país, fala não português, mas ele entende bem o português e ele tem essa vontade. A verdade é que o América é que sempre cria dificuldades, tá bom? WW2RD, falo de Umuarama, Paraná, deixa um like, boa, não esquece de deixar like você também. Qual é a boa para o Vasco hoje? O Atila Silva. Atila, acho que a melhor notícia do dia é a forma como o time jogou mais uma vez, né? Depois de eliminar o Fluminense com mérito, se tivesse peças melhores ofensivas, teria vencido o Bahia em Salvador. O Thiago de Tangará da Serra, no Mato Grosso, manda um alô, abraço. Fernando Soares Araújo, Vascão. Hoje, cara, tem muito vascaíno na live, muito vascaíno. Obrigado aos vascaínos, tá? Vocês sabem que eu tenho um carinho especial pelo Vasco, até pela minha relação com Portugal. Eu sou filho de português, até por isso torço para a Luz. Boa noite, fala do nosso Vascão, abraços e ótimo trabalho, sou seu fã. Obrigado, Aldir. Só um comentário rápido. Na sexta-feira, o Marcos Lamáquia e o
e o Pedrinho estiveram visitando o prefeito do Rio de Janeiro para apresentar o projeto de modernização do CT, investimento de 120 milhões de reais, construção de 4 campos, 3 edifícios, área de lazer, enfim, baita estrutura. Mas antes eles querem ter a certeza de que aquele terreno vai ficar em definitivo para o Vasco, ou vai ter uma concessão grande, porque não dá para investir uma baita grana sem ter a certeza de que o terreno vai ficar para o clube, certo? Francisco Barros está dizendo que São Luís é muito Vasco. A Catiane Andrade, Nicola, boa noite. Alguma novidade sobre Deossa no Vascão? Catiane, a verdade é que o Deossa é que meio está colocando água no chope, tá? Vamos lá. O Deossa estava contratado pelo Vasco. Aí surgiu aquela liminar do pessoal da 777 Carioca e o negócio não saiu. Aí demorou, conseguiram caçar liminar, enfim. E aí começaram os problemas, porque o Deossa está fazendo uma baita pré-temporada, tem chamado a atenção, passou a ser cotado para jogar em times da Inglaterra, e aí o Deossa preferiu dar um tempo. O Pellegrini, que é o técnico do Betis, também gosta bastante do Deossa, então o negócio passou a correr um enorme risco. Francisco Barroso, Nicola, o Vasco melhorou muito com o novo técnico, sem sombra de dúvida. Com o reforço vai chegando. Precisa de gente para frente, tá? Essa é a impressão que eu tenho. Depende demais do Andrés Gomes e os outros todos estão muito abaixo. O Brenner até meteu 2 gols outro dia, mas, cara, não tem nível para o Vasco, ou para que se imagina do Vasco. O Spinelli é piada. O David é o David, o Nuno Moreira caiu muito de produção, enfim. O Lucas Silva, Nicola, aqui em Marabá, no Pará. Acompanha na live, o Vascão tá ficando forte, concordo. Se acabar com o impedimento, metade dos problemas do VAR acabam, o jogo fica mais emocionante. Vai ficar chato, cara, porque aí você vai meter um monte de cara perto do gol, vai mudar muito o jogo. Se você tirar impedimento, eu acho que vai ficar um jogo chato. Olha lá, quero o nome de vocês, a cidade de onde vocês falam e o time do coração, beleza? A Rafaela tá em Vista Alegre, Rio de Janeiro, Vasco da Gama, boa. Cláudio 3 Rios, Vasco da Gama. O Fernando Souza tá em Plácido Castro, no Acre, e é vascaíno. Caraca, no Acre, que legal. O De Borest é torcedor do Vasco. O Além TM, Curitiba, Paraná é muito Vasco. O De Borest está falando que é de Fortaleza e é Vasco. Boa. Marabá, que é Vascão, escreve o Lucas Silva. A Márcia Pires está em Niterói e é torcedora do Vasco. Mais uma. O Curitiba é muito Vasco, escreve o Allen. O Antônio Carlos de Itapecuru, Mirim, no Maranhão. Vascaíno, mais um do Maranhão, mais um vascaíno. Anapu, no Pará, vascaíno. Estamos também no Pará. Primeira pessoa dos Estados Unidos, o João Pereira, em Orlando, mais um vascaíno. Felicidades na nova casa. Obrigado, cara. Ainda dizem que a torcida do Vasco é a sexta do Brasil, né? Maluquice. Tem vascaíno também em Goiânia, o Bismarck. O Gilberlânio, bonito nome, de Pacatuba, no Ceará, que é Vasco. Cara, tem vascaíno em todo lugar também. E Marlon Gomes se declarou para o Vasco da Gama. O meio-campista revelado em São Januário e que hoje pertence ao Shakhtar, deu uma entrevista bem legal à ESPN e disse o seguinte, abre aspas, sinto muita saudade do dia a dia, daquele grupo, do clube e da torcida do Vasco. Eu sempre fui torcedor dentro de campo. Tem vários vídeos meus cantando junto com a torcida no meio do campo enquanto a bola estava parada. O Marlon foi perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Vasco. Toda vez que estou no Rio, minha família, que é toda vascaína, e alguns tios perguntam sobre isso. Eu sempre respondo que sou muito jovem, tenho uma carreira inteira pela frente e o sonho de me consolidar na Europa, mas lógico que penso em voltar daqui a alguns anos. Não sei quando vai ser, nem exatamente o momento, mas quando voltar ao Brasil, minha prioridade será o Vasco, para que eu possa voltar para casa. Antes de mudar de assunto, só registrar que Colídio e Sousa devem estar à disposição do técnico Pedro Emanuel para as partidas contra o Olímpia na Sul-Americana. Por que eu estou colocando no condicional? Porque os pedidos de inscrição foram feitos e agora o Vasco vai aguardar por uma posição definitiva da Conmebol. Kleber 9464. Nicola, acredita mesmo que o Vasco é só a sexta maior torcida do Brasil? Em todo canto tem vascaíno. Acredita que o Brian Rodrigues vem? O Kleber, eu não acredito nada em pesquisa. Nada. Para mim, essas pesquisas são um grande absurdo. E a gente consegue constatar isso nas eleições, né? Que no dia anterior os caras apresentam um quadro, no dia da votação, o cara que eles colocaram em primeiro foi o quarto, os caras, enfim. E com torcida de futebol deve ser ainda mais complicado, porque é muito específico, enfim. O que dá para cravar é que a torcida do Vasco está certamente entre as mais engajadas. E o dia que os caras tiverem um mínimo de um time competitivo, cara, negócio, imagina se nessa seca desgraçada
falta de títulos desde 2016. Os caras já são super engajados. Imagina com o Vasco ganhando tudo, ou sendo competitivo, enfim. Sobre o Brian Rodrigues, o que eu posso te garantir é que o Brian Rodrigues adoraria vir jogar no Brasil. Assim como ele tentou quando o Palmeiras quis, assim como ele tentou quando o Cruzeiro quis. Sempre o América cria uma dificuldade, é sempre uma chateação. Mas, cara, o fato de o Campas, que é um jogador que já passou pelo Grêmio e hoje pertence ao Rosário Central, estar sendo especulado no América do México, nos cria a impressão de que pode pintar alguma coisa. Se os caras já estão analisando a possibilidade de um substituto para o Brian Rodrigues, pode ser que essa longa espera para a saída do Brian Rodrigues enfim termine, tá bom?